todo mundo na FOP, né? Então, eu vou fazer a projeção aqui dos meus slides. Vocês estão vendo os meus slides, pessoal? Tá tudo certo? Sim, professora. Tá, joia. Obrigada. Bom, então, pessoal, hoje, né, a gente vai dando continuidade aí na unidade do... Nem sei, acho que nem é a unidade 1, tá errado aqui. Mas sobre o sistema endócrino, a gente vai falar sobre a hipófise. E as aulas de sistema da hipófise, elas vão ser divididas em hipófise 1 e hipófise 2. A hipófise 2, a professora Fernanda que vai dar para vocês, tá? Então, hoje a gente vai tratar da hipófise 1, que é a adenohipófise. Então, a glândula hipófise, né, é uma glândula bem pequenininha, localizada aí praticamente dentro do sistema nervoso central, né? E ela é composta de duas porções, né? Acho que vocês já viram. Eu até pedi para a professora Ana Paula a gravação da aula dela sobre a hipófise, para eu até não repetir o que ela falou, mas eu não consegui assistir, não deu tempo. Até peço desculpas, né? Então, ela tem a origem embrionária diferente, né? E os tecidos se fundiram. Então, tem a hipófise anterior, que é uma glândula verdadeira, né? Que é aquilo que a gente falou na aula passada, que existem diversas fontes de produção hormonal e nem todos os hormônios são produzidos por glândulas verdadeiras, né? Então, a hipófise é um exemplo. A gente tem uma porção que é a glândula verdadeira, que é a adenohipófise ou hipófise anterior, que ela tem origem de tecido epitelial, e a neurohipófise, né? Que é a porção posterior, que na verdade é uma extensão do hipotálamo, de tecido neural. Então, os hormônios produzidos pela neurohipófise, eles são neurohormônios, né? Porque são produzidos ali, não são produzidos por um tecido glandular verdadeiro, né? São neurônios aqui, extensão de neurônios que acabam fazendo a sua produção aqui. E já a adeno, ela é de fato uma glândula de tecido epitelial, de origem epitelial. Então, essas são as duas diferenças. Então, hoje, na aula de hoje, a nossa aula de hipófise 1, a gente vai discutir um pouco sobre a adenihipófise, né? Obviamente, né, como a gente vai ver aí, que a adenihipófise é uma glândula muito complexa, que ela libera 6 hormônios. Vocês devem ter visto aí a composição celular dessa glândula, complexa, né? A gente não vai se aprofundar em todas as vias, em todos os hormônios, tá? Isso vocês vão vendo ao longo, a gente vai ver em outras aulas. E na próxima aula de hipófise 2, a Fernanda vai falar com vocês sobre os hormônios da neuro, sendo que ela vai focar principalmente na questão do aleitamento materno, porque o ADH, que é o outro hormônio produzido pela neurohipófise, a gente vai falar muito sobre ele na aula do sistema renal. Então, vejam, os assuntos são todos misturados, né? Então, na aula de hoje também tem alguns hormônios que... Alguns não. Tem um hormônio que participa do aleitamento materno, então eu vou falar por cima, porque depois a professora Fernanda vai falar bastante sobre ele na próxima aula. Então, ela é considerada uma glândula mestre, por quê? Porque ela atua em diferentes vias, né? Então, assim como a gente comentou na aula passada de hormônios, né? A glândula adenihipófise, por si só, é uma glândula que tem diversas atuações importantes, né? Então, ela tem atuação no crescimento, no metabolismo e na reprodução. Então, a gente vê aqui os hormônios aqui de uma forma bem resumida, participando na produção de leite, na produção, no crescimento do sistema músculo-esquelético, não só muscular, mas também ossos, né? O controle da glândula tireoide, depois vocês vão ter uma aula só sobre tireoide. A participação aqui no controle
do córtex da glândula suprarrenal, que vocês também vão ter uma aula só sobre estresse, né? Que, assim, de importância essencial na vida do dentista, né? E também, a imagem ficou cortada aqui, a participação das gonadotrofinas do desenvolvimento gonodal, né? Dos ovários e testículos. Deixa eu ver se eu consigo puxar a imagem aqui. Ah, ela ficou completamente para fora. Por isso que... Eita. Então, ela atua aqui em diversas, né? Então, os hormônios que são liberados pela adenohipófise participam de funções aqui super importantes, que tem, assim, essencial na vida, né? Do crescimento, metabolismo e reprodução, que a gente discutiu bastante na aula passada. Ai, gente, peraí. Só um instantinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Voltando. Bom, então vejam que a glândula, né, a adenohipófise, ela tem a produção de 6 hormônios, né? Então, normalmente, esses hormônios, eles têm como órgão-alvo outras glândulas, né? Com exceção da mama, que na verdade, apesar de ser chamada de glândula mamária, né, ela tem a produção de leite, mas todas as outras têm ação glandular. O GH também tem ação em algumas glândulas. Na verdade, o GH tem ação em diversos, inúmeros tecidos. Mas, por exemplo, o TSH ação na tireoide, então eles têm também o nome com um término em trofina. Por quê? Porque são substâncias, né, que controlam a ação de outras glândulas. Então, vejam que é um eixo extremamente complexo que envolve o controle primário do hipotálamo, que a gente já vai falar sobre isso, exercendo uma ação na adenohipófise, que por si só produz 6 hormônios distintos, que têm ação como alvo outras glândulas. E aí, essas outras glândulas finais terão os seus efeitos principais aí. Então, a corticotrofina, né, tem ação no córtex da suprarrenal, também chamado de ACTH. Então, vejam o nome, trofina. E a gonadotrofina, por quê? Porque tem ação nas gônadas, né? Por isso que são chamadas de gonadotrofinas, que são duas, o LH e o FSH.
Então, eles têm ações aqui em outras glândulas. O controle da secreção da adeno-hipófise é feito por hormônios hipotalâmicos, né? Então, lembrando aquela questão de novo, o hipotálamo não é uma glândula, é um tecido neural que produz hormônios que controlam a liberação da adeno-hipófise, que por si só vai produzir outros hormônios, que vai liberar outros hormônios, que vai controlar a ação de outras glândulas, tá? Então, glândulas ou outros órgãos. Então, aqui nessa figura tem bem ilustrado. Então, como são hormônios que controlam a adeno-hipófise, eles são chamados de hormônios liberadores ou inibidores. Por quê? Porque a liberação dessas substâncias, desses hormônios aqui pelo hipotálamo, vai estimular ou inibir a adeno-hipófise, né? Então, a maioria deles são liberadores, com exceção da dopamina e da somatostatina, que são inibidores, tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui a regulação principal, a regulação mestre aí da adeno-hipófise, feito pelos hormônios hipotalâmicos, que podem ser liberadores ou inibidores. E aí, os hormônios da adeno-hipófise, eles são as trofinas, né, na maioria delas, que vão regular outras glândulas, né? Então, aqui tá mostrando bem aqui a glândula tireoide, subcórtex da suprarrenal, ação em fígado e outros tecidos, e glândulas endócrinas das gônadas, né? Então, a adeno-hipófise aqui mostrando GH, ACTH, TSH, a prolactina PRL, FSH e o LH. Então, aqui tem as siglas, né, dos hormônios, que eu falei já no slide anterior, não vou cobrar, que fique claro já isso, que eu não vou cobrar decoreba de hormônio, mas tem que entender o papel, o envolvimento e tudo mais. E aí a gente vai ter aulas específicas desses hormônios. E a adeno-hipófise, a liberação de ADH, ou também chamada de vasopressina, que vocês devem ter ouvido falar na aula de controle da pressão arterial. Ela tem um efeito pressórico, né, de fazer vasoconstrição, além de regular a liberação de água, né, a reabsorção de água. Então, a gente vai falar de novo do ADH lá na aula de renal, né, e a professora deve ter falado um pouco do papel aí da vasopressina. Existe um hormônio sintético semelhante à vasopressina, que a gente chama, que é chamada de felipressina. E vocês vão ouvir falar dela de novo. Cadê minha apontadora que sumiu? Na aula de anestesiologia, porque a felipressina, ela é utilizada como um vasoconstritor associado aos anestésicos locais. Então, guardem isso, e isso vai ser retomado lá na frente. E a ocitocina tem um papel aí de contração das glândulas mamárias para ejeção de leite. Então, a professora Fernanda vai voltar a falar disso, especialmente com relação à ocitocina, sendo que o ADH nós vamos retomar na aula de renal, e a vasopressina, a professora Fernanda falou nesse nome aqui com relação ao controle de pressão, mas eles são o mesmo hormônio, né? ADH ou vasopressina. Então, pessoal, vejam que o que é importante a gente diferenciar aqui dessas duas glândulas. A adeno-hipófise, ela é controlada por esses hormônios liberadores ou inibidores. Então, quando o hipotálamo detecta a necessidade de aumentar a liberação ou diminuir a liberação, ela vai, no caso, quando não tem o hormônio inibidor, ela simplesmente não libera o liberador. Ou quando tem os dois, ela libera um ou o outro, aqui como no caso do GH.
Então, ela tem a liberação desses hormônios, né? O hipotálamo. Esses hormônios liberados pelo hipotálamo caem no sistema porta, que eu já vou falar no próximo slide, que é uma rede de vasos sanguíneos que faz a ligação direta entre o hipotálamo e a adenohipófise. E esses hormônios chegam rapidamente aqui na adenohipófise, onde tem as células diferentes aqui. E aí, dependendo do hormônio que foi liberado, eu vou ter ação na célula para ter a liberação dos hormônios específicos, tá? Uma diferença principal entre a adenohipófise e a neurohipófise é isso. Por quê? Porque a adenohipófise ela é controlada por esses hormônios liberadores, né? Já a neurohipófise, como ele é uma extensão do hipotálamo, né, de tecido neural, toda vez que o hipotálamo detecta a necessidade aqui de um desses hormônios, né, essa resposta, né, esse feedback, ele parte do hipotálamo, então é o centro de detecção da necessidade. Então, inclusive, nós vamos falar lá no controle hidroeletrolítico, o papel do hipotálamo. O hipotálamo tem células que detectam aí a necessidade desses hormônios, e aí ele vai simplesmente fazer com que tenha liberação na porção terminal desse neurônio aqui, que é ele mesmo. Então, os neurônios do hipotálamo, eles estão, a terminação deles aqui é na neurohipófise. Então, a liberação do ADH ou da ocitocina é muito rápida. Por quê? Porque o próprio neurônio detecta, esse hormônio é produzido aqui e ele vai pelo axônio neuronal e é liberado. Então, é a própria célula que detecta e controla a sua liberação. Então, essa liberação é muito mais rápida do que a adenohipófise, que depende dos hormônios. Apesar disso, né, a gente está falando ali de sistemas que são rápidos, mesmo falando da adenohipófise, né? Apesar disso ser um pouco mais lento que a neurohipófise, isso também é rápido, porque a liberação é imediata nessa rede de vasos aqui, que faz a comunicação direta, e rapidinho esse hormônio já cai e já está exercendo o seu papel, ligando em receptores celulares e induzindo a liberação dos outros hormônios aqui da adenohipófise. Pessoal, tranquilo até agora? Qualquer coisa, se eu cair a conexão, vocês me avisam, tá? Bom, então, pessoal, aqui de novo, né? A gente vê aqui nesse slide os fatores liberados pelo hipotálamo, né? Os hormônios liberadores ou inibidores. Então, aqui, o liberador de prolactina ou a dopamina, que é inibidor. Os outros hormônios liberadores aqui, a somatostatina sendo inibitória, e aqui liberadores. Então, eles atuando aqui para produzir os hormônios, e aqui as trofinas, como eu comentei com vocês, né? As gonadotrofinas, a corticotrofina, a tireotrofina. E aqui agindo nas suas células de destino, para ação nos tecidos-alvo. Então, pessoal, o que eu ia falar rapidinho com vocês é sobre esse sistema porta, né? Existem 3 sistemas porta no nosso corpo. Que é um sistema porta? Toda vez que a gente fala em circulação, a circulação ela distribui sangue para o corpo todo, né? Os sistemas porta, eles são especiais por quê? Porque eles ligam dois órgãos diretamente. Então, a circulação sai desse e chega nesse. Existem outros 2 sistemas porta. O sistema porta do sistema digestório e o outro sistema porta, eu esqueci qual é. Depois, lembrando, eu falo para vocês. Então, a gente tem 3 sistemas. Então, apesar de ser um pouco mais lento, né, do que a neurohipófise, o controle da liberação ele é rápido por conta desse sistema porta aqui,
que chama sistema porta hipofisário hipotalâmico. Por quê? Porque ele liga a hipófise ao hipotálamo, né? Então, é uma rede de vasos aqui localizados e o hormônio liberado caindo nessa circulação aqui chega imediatamente a primeiro destino é a adenopófise, controlando aí os hormônios. Então, pessoal, o que é de muito especial nessa glândula é que a gente tem um padrão de controle de secreção hormonal muito complexo, né? Chamado de controle complexo, como eu coloquei na aula passada para vocês. Por que complexo? Porque não é um hormônio envolvido nessa cascata, né? É uma série de hormônios. Por quê? Porque a gente tem aqui o envolvimento de 3 locais diferentes de produção hormonal, independente de ser glândula ou não, né? Por quê? Porque o hipotálamo não é uma glândula verdadeira, a adenopófise é, e aqui eu posso ter uma glândula endócrina verdadeira ou não, né? Então, eu tenho 3 centros integradores. Por quê? Porque, na verdade, é uma cascata, né? O hipotálamo libera um hormônio liberador, né? Que vai ativar a adenopófise a liberar um hormônio trófico, né? Esse também é considerado trófico porque ele atua na adenopófise, né? Mas a gente chama de liberadores. E aqui eu vou ter ação final por uma terceira glândula. Então, esse hormônio aqui, ele vai ter o tecido alvo, né? Desencadeando uma resposta. E aí, como que é esse controle complexo? Por quê? Porque eu sempre vou ter alças de retroalimentação negativa curta. Por quê? Porque quando a adenopófise libera o segundo hormônio, sinaliza o hipotálamo de que pronto, não precisa liberar mais o hormônio liberador. Então, isso aqui, por si só, faz uma alça de retroalimentação curta, né? E aí, a produção do terceiro hormônio atua sobre a segunda e sobre a primeira, né? Então, eu vou ter aqui uma série de controles de feedback aí, inibindo a liberação quando eu já tenho a cascata iniciada, né? Então, eu tenho aí 3 centros integradores, que são os 3 locais de produção hormonal, e os hormônios que são liberados por esses centros, controlando a glândula anterior ou o tecido anterior. Então, no caso aqui, o hormônio 2 está controlando o hipotálamo, né, numa alça negativa, e o último hormônio regula a liberação tanto da adeno quanto do hipotálamo. Então, por isso que a gente chama de padrão complexo. Eu vou discutir brevemente com vocês o controle da secreção de cada um dos hormônios liberados pela adenopófise, porém, mais detalhes vão ser dados quando forem ministrados os temas específicos. Ixi, olha lá, sumiu a minha imagem. Tá vendo? É isso que aconteceu e eu não tinha visto. Esse aqui também sumiu, tá vendo? Pessoal, vou dar uma pausada aqui para eu inserir as imagens aqui para vocês, tá? Espera aí. Eita.